Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Ana Paula Valadão, a verdadeira adoração. Vamos lá? Vamos lá. Tá. Chegar aqui só um pouquinho mais pra cá. Assim, né? Então vamos lá. Conviveu com ele 3 anos e que dormiu com ele, perto dele, comeu com ele, multiplicou pães e fez a pesca maravilhosa. Ele conviveu tanto com Jesus e ele foi capaz de... Não conheço esse. É o discípulo antes do revestimento do poder. E naquele momento em que 3 vezes ele o negou, Pedro, no verso 61, diz que o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Imagina os olhares se cruzando. Imagine os olhares se cruzando. Sim, mas ele negou, ele não blasfemou, como a gente viu no vídeo anterior, né, amados? Que ele não blasfemou. Pelo contrário, em Mateus 26 diz que ele se amaldiçoou. Pedro se amaldiçoou, mas ele não amaldiçoou, não blasfemou contra Arruxo. Tá certo? Só que ela falou isso, que ele blasfemou, né? Mas não foi isso, ele se amaldiçoou, dizendo que não conhecia Arruxo. Tá certo? Foi isso que ele disse, ele negou. E tanto que ele se arrependeu e foi revestido do alto. Mas ele foi revestido do alto por quê que Pedro foi revestido do alto? Porque ele saiu do físico, da religião e foi para o caminho que é Arruxo. Tá certo? Vamos continuar. Esse mesmo discípulo que nega Jesus, quando ele é revestido do alto, aleluia, em Lucas, vocês reparam a fisionomia dela? A fez até o... Tipo assim, em Lucas, mas você veja que ela está procurando ler antes para ver o que ela vai falar. Vejam bem. em Atos, nós Agora em temos Atos. tantas descrições sobre esse discípulo Pedro e todos os demais discípulos, como eles foram capazes de morrer por Cristo. Tiago, Sim, de morrer por Arruxo, pelo nome Arruxo, por não negar o nome. E não por morrer, por Cristo numa religião. Porque eles não morreram dentro de uma religião, eles morreram por não negar a fé, por não negar Arruxo, por não negar o caminho que é Arruxo. Por isso que eles morreram. Por que os líderes religiosos, mestres da lei, sumos sacerdotes prenderam eles e mataram? Justamente porque eles tiravam as pessoas que estavam presas no engano da religião, eles tiraram para fora do engano da religião para ir para a porta estreita que é Arruxo. Era isso que os apóstolos faziam. E por isso que eles sempre arrumavam um jeito de matar esses apóstolos. Como eles mataram os líderes religiosos, o próprio Arruxo disse em Mateus 23, né? Vocês mataram os profetas. E a um vocês açoitarão, a outro vocês açoitarão na sinagoga de vocês. E Arruxo não disse na sinagoga de meu pai. Ele disse na sinagoga de vocês, vocês açoitarão a muitos, vocês matarão. E Arruxo disse isso para quem? Para os líderes religiosos, mestres da lei, sacerdotes, sumos sacerdotes daquela época. E que até hoje continua aí, essas pessoas. Vocês vejam a fisionomia dela. Você veja bem. A fisionomia é essa. Fisionomia de preocupação do que ela vai falar. Que ela não pode falar qualquer coisa. foi morto ao fio da espada. Outro foi despedaçado por 2 cavalos. Outro foi morto a flechadas.
O próprio apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Veja, ela está dizendo como os apóstolos morreram, né? Mas quem matou os apóstolos? Ela não está dizendo, ela só disse que eles morreram. Agora vamos lá, o apóstolo Pedro morreu de cabeça para baixo. Vamos ver se isso está na Bíblia? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O apóstolo Pedro morreu, de cabeça para baixo. Bíblia. Onde fala na Bíblia que Pedro não quis ser crucificado como Jesus? Vamos lá. Na Bíblia, as atividades de Pedro são contadas até o momento em que ele frequentava a comunidade de Jerusalém, conforme está escrito no livro dos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Em Atos 17:12, lemos: depois saiu e foi para outro lugar. Essa é a última atividade que conta a Bíblia sobre Pedro. Não sabemos, porém, nem o motivo por que Pedro deixou Jerusalém, nem para onde ele foi. A tradição retém que ele foi para Roma, onde sofreu martírio. Essa história, porém, não é contada pela Bíblia. Veja, isso aí foi uma história da Igreja Católica, que eles contaram isso, tá certo? Pode ser que esteja no apócrifo, eu não sei, tá? Mas que o Papa, ele dá assim, a explicação da cruz de cabeça para baixo, né? Porque a Igreja Católica tem a cruz de cabeça para baixo, e ele diz que isso aí é em sinal de Pedro, porque Pedro, ele é a pedra, né? E a Rússia disse: você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí ele fala que Pedro é pedra, só que sobre esta pedra que a Rússia estava falando é sobre ele próprio, porque ele é a pedra angular e a Rússia é a pedra. Mas aí o que a Igreja Católica ela fez? Ela colocou a cruz de cabeça para baixo, simbolizando assim que Pedro ele foi sacrificado de cabeça para baixo. Mas vocês vejam que aqui na Bíblia não tem respaldo para isso. Veja, a tradição retém que ele foi para Roma, onde sofreu martírio. Essa história, porém, não é contada pela Bíblia. Existem, contudo, uma boa base histórica dessa hipótese. A primeira testemunha da presença de Pedro a Roma vem de Clemente, que, escrevendo aos gregos de Corinto, diz que Pedro, que por iníqua inveja teve que suportar inúmeras penas, deu testemunho e assim alcançou o lugar reservado a ele na glória. Provavelmente Clemente fala do período da perseguição de Nero contra os cristãos por volta dos anos 65 depois de Cristo. Clemente, porém, não diz como Pedro morreu. Outros indícios da presença de Pedro em Roma podem ser encontrados numa carta de Inácio de Antioquia aos romanos. Há ainda uma referência no livro Ascensão de Isaías, que foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Nos anos sucessivos, os textos que falam de Pedro e Paulo em Roma se multiplicam. Sobre o modo como Pedro foi martirizado, temos um texto de historiador Eusébio que cita Orígenes, segundo o qual Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo. O texto de Eusébio diz: em Roma, Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo, forma de martírio que ele mesmo tinha considerado justa. Eusébio fala também das sepulturas de Pedro e Paulo. Eu poderia mostrar-vos os túmulos dos apóstolos, se vem ao Vaticano ou à Via Ostiense, encontrarão os sepulcros daqueles que ergueram a nossa igreja. Então vocês vejam bem que aqui não está falando, na Bíblia é isso. Apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Vocês vejam que na Bíblia não está escrito isso. Veja. Como morreu o apóstolo Pedro?
Ellen G. White. Ellen G. White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos ver o que essa falta profetiza? Essa falsa, né? Falou, como morreu o apóstolo Pedro? A tradição cristã antiga relata repetidas vezes que ele morreu em Roma durante a perseguição encabeçada por Nero, possivelmente 65 depois de Cristo. Jesus já havia dito que os discípulos seriam perseguidos e mortos. João 16, 1 e 2. Sim, seriam perseguidos e mortos por quem? Pelos líderes religiosos, amados. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, engraçado que eles não falam isso. Que seriam perseguidos e mortos pelos líderes religiosos. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele se reencontrou com Pedro e no final do diálogo disse: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te tingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Ele te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. João 21, 18 a 19. Vamos ver o que está escrito aqui em João 21, 18 a 29. João 21. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E a Ruxa disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Yahweh. Então lhe disse: siga-me, siga-me, siga quem é Yahushua, não é siga uma religião. Então vocês vejam bem, aqui está falando, ó, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá. Mas aqui não está dizendo como falou o tipo de morte, né? Estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Deixa eu ver aqui 18, para ver como está aqui em outras versões. João 21, 18, deixa eu ver. Vamos ver aqui como é que está aqui. Mas vocês estão vendo que não está dizendo aqui que ele foi morto de cabeça para baixo. 21, 18. Deixa eu ver aqui como é que está nessas versões. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ou seja, para onde você não vai querer ir é o quê? Para morrer, né? Então, assim, ó. Mas aqui está, estenderá as mãos e outro cingirá. Aqui está, e alguém vai amarrá-las, né? Mas não está falando que... Está falando aqui que ia levar ele iria estender as mãos e alguém vai amarrá-lo, alguém vai cingir, né? Amarrar. Estenderás a mão e outro te cingirá. Estenderás a mão e outro te cingirá. E outro te cingirá. Ou seja, e levará para onde você não quer ir, né? Que é para morrer, né? Mas aqui não está falando que ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Entende? Não está falando isso. Então a gente vê que é totalmente antibíblico o que a Ana Paula está falando. Pedro deveria seguir Yahushua. Isso. Aí eu pergunto aqui para os seguidores da Ellen G. White, que ela mesmo está dizendo, Pedro deveria seguir Yahushua. Não é seguir a doutrina religiosa, não é seguir uma religião e num templo físico, mas seguir a Yahushua, é isso aí. A partir desse diálogo, subtende-se que Pedro foi martirizado, mas a Bíblia não fala nada sobre como ocorreu a sua morte. A tradição cristã antiga relata repetidas vezes que ele morreu em Roma durante a perseguição encabeçada por Nero, possivelmente 65 depois de Cristo. Então vocês vejam que ele foi martirizado. Martirizado por quem? Pelos líderes religiosos, amados.
Ex-discípulo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor e a Arruja vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu, dizendo: Estou voltando para ser sacrificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como o fora o Senhor. O livro dos mártires, tá? Mas até então vocês vejam que na Bíblia não diz como ele morreu, tá? Agora aqui John Foxe, o livro dos mártires, página 21 e 22, não sei que livro é esse, né? Não sei que livro é esse. Mas vocês vejam que não está, é o livro dos mártires, deixa eu ver aqui se, o livro dos mártires, para ver se tem algum livro desse, ó, o livro dos mártires. Ai. Aqui, ó, encontro melhor da área de leitura religiosa, tá? John Foxe. Vocês vejam, tá? É uma obra maravilhosa que quero presentear a mim mesmo esse ano. Mara. Editora Mundo Cristão, livro Espiritualidade, livro Vida Cristã, né? Mas enfim, vocês vejam que aqui está o livro que fala isso, tá? Mas na Bíblia não tem dizendo como Pedro foi morto, né? Então a gente vê bem que ela está falando uma coisa que não está de acordo com o que está na escritura, né? Isso aqui é o vídeo de hoje, tá, Mati? Que vai entrar, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Vocês vejam bem, ela está falando de como os apóstolos foram mortos, né? E ela falou de Pedro, mas vocês vejam que na Bíblia não está escrito isso. Isso aí foi o sistema que falou sobre isso, tá certo? Mas a gente não sabe até que ponto realmente, né? Esse livro aí que a gente viu agora, né? O livro dos mártires, a gente não sabe, né? Eu vou até pesquisar, ver se tem esse livro em PDF, para dar uma olhada nesse livro aí, né? Mas vocês vejam bem, vamos lá, vamos continuar. Fio da espada. Outro foi despedaçado por 2 cavalos. Outro foi despedaçado por 2 cavalos? Vamos ver aqui se tem escrito isso na... Apóstolos foi despedaçado por 2 cavalos. Bíblia. Do que morreu os 2 discípulos de Jesus. Do que morreu os 2 discípulos de Jesus? Vamos ver. Essa pergunta, feita em diversas formas, já foi respondida e poderá ser consultada no portal da lista completa dos temas tratados. Na Bíblia conta-se somente sobre as mortes de 2 dos apóstolos, Judas e de Tiago. Então vocês vejam bem. Judas Iscariotes se suicidou, enforcando-se, depois de ter entregue Yahushua ao Sinédrio por 30 moedas de prata. A história é contada por Mateus 27, 3 e 5. Sim, mas é engraçado que ele disse, depois de ter entregue Yahushua ao Sinédrio, mas não disse. Ele entregou a quem e quem pagou. Isso eles não vão dizer.
Ó, Mateus 27, 3 e 5. Olha só, vamos ver aqui como é que eles ocultam as coisas. Olha. Mateus 27, 3 e 5, né? Então aqui, ó, quando Judas, que o havia traído, viu que Yahushua foram condenados, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Vocês vejam bem que aqui está dizendo isso, né? Ele botou a referência bíblica. Só que aqui ele não diz isso. Ó, ele só diz assim, ó, que Judas Iscariote se suicidou enforcando-se depois de ter entregue Yahushua ao Sinédrio por 30 moedas de prata. A história é contada por Mateus 27, 3 e 5, 3 a 5. Mas ele não diz que ele foi entregue ao Sinédrio, aos sumos sacerdotes e líderes religiosos, e que eles pagaram as 30 moedas de prata. Isso eles não vão dizer. Ó, Tiago, irmão de João, decapitado à espada em Jerusalém, por Herodes Agripa, Atos dos Apóstolos, 12, 1 e 2. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tá. A forma de morte dos outros apóstolos vem da literatura da época, ou de escritos apócrifos que a tradução conservou até nossos dias. 3. Pedro. João 21, 18 sugere que Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo no tempo da perseguição do imperador Nero por volta do ano 64. Tá, aqui não diz isso. Veja. João 21, 18. Aqui só está falando, né? Como a gente viu, quando você for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Está falando aqui de cruz? Você está falando que ele estenderá as mãos e alguém vai amarrar e ele será levado para algum lugar onde ele vai ser morto. Não está falando aqui que da forma que ele morreu. Não está falando isso aqui. Tá certo? Então vocês vejam que não está na Bíblia. Deve estar em algum apócrifo. Tá certo? E vocês vejam que aqui, esse site aqui é um site abiblia.org, tá? Então vocês vejam que a religião protestante, ela fala muito dos apócrifos, né? E que o apócrifo não é inspirado por Deus. É o que eles falam, né? Mas aqui vocês vejam que aqui, ó, a forma de morte dos outros apóstolos vem da literatura da época ou de escritos apócrifos, que a tradição conservou até nossos dias. Então vocês vejam, aí aqui o apócrifo serve. Então vocês vejam bem. Então vamos ver aqui, João. Conta-se que morreu com cerca de 100 anos. Foi preso em Éfeso no tempo do imperador Domiciano, em 89. E levado em exílio, em Patmos. Passou alguns anos naquela ilha e voltou para Éfeso, onde morreu. Filipe. A respeito de sua morte sabemos pouco. Alguns dizem que morreu em Hierápolis, também crucificado de morte natural. Bartolomeu foi martirizado, tendo sido tirada sua pele, provavelmente na Síria. Tomás foi martirizado na Índia. Mateus morreu em Etiópia e o seu túmulo se encontra em Salerno, na Itália. Tiago Menor. Não sabemos quase nada de sua morte, mas pode ter sido martirizado em 62 depois de Cristo. Judas Tadeu teria morrido Marte no ano 70 em Mesopotâmia. Simão morreu, como conta a tradição, junto com Judas Tadeu na Mesopotâmia. André, a tradição do martírio desse apóstolo está ligada à cruz de Santo André, em forma de X, presente na bandeira da Escócia. Portanto, teria sido crucificado numa cruz em forma de X. Foi martirizado em Patras, na Grécia. Agora, eles falam isso como foi, mas quem fez isso? Quem fez isso tudo, pode até ser que aconteceu isso sim, que esteja nos apócrifos. Mas quem mandou fazer isso, quem fez isso, foram os líderes religiosos, sumos sacerdotes, chefes dos sacerdotes e mestres da lei, amados. Tanto é que em Mateus 23 diz isso.
Veja o que Mateus 23 diz. Ó, Mateus 23. Ele falando isso para os líderes religiosos. Ih, caramba, peraí, amados. Falando isso para os líderes religiosos. Olha o que ele falou para os líderes religiosos. Ó, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e sacrificarão, que aqui está crucificarão, mas é sacrificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês. E perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Então vocês vejam bem, ó, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Aqui ele está falando de quem? Dos líderes religiosos. Eles queriam que Yahushua ele quis reunir os filhos. Quais são os filhos? Aqueles que seguem esses líderes. Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, vocês quem? Os líderes religiosos. Ele está falando isso tudo para os líderes religiosos, amados. Então vocês vejam bem que a Ana Paula aqui está falando coisa que não está na Escritura. Como se fosse verdade. Porque uma mentira muito bem contada, aparentemente torna-se verdade. Então todo mundo vai falar, Pedro morreu de cabeça para baixo. Mas só que pode ser que está em algum apócrifo. Pode ser. Mas na Bíblia não está. Então, se ela segue o que está na Bíblia, como ela diz, como ela afirma uma coisa que não está na Bíblia? Então, vocês vejam que foge, olha. Outro foi morto a flechadas. O próprio apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O único apóstolo que não foi martirizado foi João. E a tradição diz o seguinte, que eles jogaram João num caldeirão de óleo fervendo. Mas ele não morreu, irmãos. Então eles o exilaram na ilha de Patmos. João foi o único que ficou velhinho e morreu exilado, porque não conseguiram matar João. Peraí, João foi jogado... Ela disse a tradição, vocês vejam que ela está falando da tradição e não do que está na Bíblia. Ela está falando da tradição. Então vamos ver aqui, ó. João, não jogaram, vamos botar aqui, jogaram. João dentro de queimado, vamos botar aqui, queimaram João com óleo. João com óleo. Bíblia. Botar assim. A Bíblia menciona que João foi jogado em um tacho com óleo fervente. Aí, amados, eu vou fazer o seguinte aqui, Ellen G. White de novo, tá? Eu vou dar uma parada aqui, porque já vai dar 30 minutos, e a gente vai ver esse aqui. Então, vocês vejam que ela diz a tradição, ela não está falando conforme está na Escritura, ela está falando conforme a tradição que disseram. Mas quem garante que realmente aconteceu? Pode ser. Ou pode ser que ela leu os apócrifos, e ela está falando dos apócrifos, mas ela não vai falar que é dos apócrifos. Por quê? Porque se ela falar que é dos apócrifos, as pessoas vão ler os apócrifos e vão despertar. Pode ser.
tá? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se você não é inscrito, amado, se inscreva no canal, acione o sininho, seja muito bem-vindo à família, né? Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.